Queridíssimos irmãos, bondade e misericórdia de Deus, reunidos para o nosso culto de quarta-feira. Entrando, setembro adiante, logo estaremos na primavera, onde as flores aparecem mais, Um grande e forte abraço a todos, certeza de que a graça de Deus está conosco, o seu amor infinito tem cuidado de nós, cuidou do nosso país nesses dias de algumas expectativas, mas tudo nos parece correu dentro do esperado. Graças a Deus fomos guardados. Quero reforçar com o que vai vir agora o nosso PIB Informa, de que teremos nosso missionário domingo pela manhã, que é o Dia Batista de Missões Nacionais. E à noite teremos a palavra do pastor Pedro, também com foco nesse ponto, nessa ênfase extraordinária que é a missões na vida da igreja. Por agora, um grande e forte abraço, vamos ao nosso PIB Informa e depois começaremos o culto. Vamos lá? Agenda de setembro. Reservem as datas. Dias 6 a 10, cultos matinais de oração, 7 às 7h30 pelo Zoom. Dia 12, visita de missionário, manhã. Dia 14, entrega da cesta básica. Reunião do Conselho Administrativo. Trataremos de uma questão muito especial, não faltem. Dia 18, Espaço Kids. Dia 19, Pastor Samuel Mouta, manhã. Dia 25, Espaço Mulher, 16 horas. 17 horas, Juventude Multiplicadora, Intensivão. Coordenação do pastor Tony Zamba. Dia 26, encerramento da campanha de missões, Assembleia Extraordinária às 10h15. Assembleia Extraordinária Convocação. Convoco a primeira Igreja Batista em Jacarepaguá para reunir-se em Assembleia Extraordinária, dia 26 de setembro do corrente, às 10h15, em sua sede, para tratar de um único assunto: deliberar sobre transferência dos irmãos que constituirão a Igreja Batista em Jardim Clarice, a ser organizada dia 2 de outubro deste. Rio de Janeiro, RJ, 5 de setembro de 2021. Pastor Elias Werneck, presidente. Nosso minuto de oração. Convoco os irmãos para a nossa semana de oração matinal, das 7 às 7h30 pelo Zoom. Encaminhe seus pedidos de oração para a equipe que estará liderando nesta ocasião. Segunda-feira, Pastor Elias. Terça-feira, Pastor Edson. Quarta-feira, Pastor Bonella. Quinta-feira, Irmã Ângela Maria. Sexta-feira, Irmão Donato. Você não precisa sofrer só. Busque ajuda profissional. Ligue 188. Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio. Este foi o PIB Informa. Depois das nossas informações, vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe, nos guarde e nos oriente nesse culto que estamos desejosos de prestar a Ele com a melhor inteireza do nosso coração. Oremos então, amados. Pai querido, louvado é o seu nome, graça te damos em nome de Jesus. Queremos agradecer a Ti, Senhor, pelo culto de quarta-feira, que o Senhor possa estar abençoando a igreja, o pastor e todos que ali estão, Senhor. Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, pelo livramento que Tu tem nos dado, Pai querido, pelo dia, Pai. Ó Senhor, agradecemos a Ti por tudo, Pai.
Queremos pedir a Ti, Senhor, que o Senhor continue dando a nós discernimento, entendimento das coisas, Pai querido, que tem acontecido ao nosso redor. Pai querido, abençoa, Pai querido, a Tua igreja. Seja com a Tua igreja, Pai querido, cada dia a mais, Pai querido, é que nós te pedimos, porque nós necessitamos, Pai querido, da Tua presença em nossas vidas, Senhor. Continua nos abençoando, abençoa o pastor, abençoa essa igreja maravilhosa, Pai querido, que nós tanto amamos. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Há uma passagem bíblica para essa hora de Efésios 3, 17 a 19, que eu tenho aqui no meu programa de culto e vou ler, os irmãos vão acompanhando aí na exposição do nosso vídeo. Vamos juntos? E que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura e o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até plenitude de Deus. Mais uma vez, passagem bíblica notável de Paulo aos crentes da cidade de Éfeso, capítulo 3, 17 a 19. Leiamos então. E que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Expressões materiais, expressões visíveis para falar de algo abstrato, mas tão concreto em nossa vida, que é o amor de Deus, né? Não podemos mensurá-lo, enquadrá-lo, mas sentimos com tanta segurança esse amor de Cristo. Vamos cantar agora o hino que tem por título Da Igreja o Fundamento. Vamos cantar Da Igreja o Fundamento é Cristo o Salvador. Cantemos então com expressão de dedicação de nossas vidas. Seu poder descansa, é forte em seu amor, pois nela alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna
Após cantarmos essa verdade tão extraordinária, não é? Que terminou dizendo, em meio aos sofrimentos que vive a enfrentar, espera a Igreja Santa um dia triunfar. Ela vai obtendo triunfos a cada dia, mas um dia vitoriosa receberá o Senhor Jesus. Ele vai resgatá-la para então o seu reinado eterno. Nós vamos agora dedicar nossas vidas e nossos bens. Convido cada crente a fazer desse momento um momento relevante do culto. Um momento assim de identidade com o Senhor, um momento de entrega, um momento de renovação, um momento de propósitos renovados, né? Dedicação de vidas e naturalmente nossos bens, essa parte que devolvemos ao Senhor e com a qual agimos aqui, cuidamos da igreja, estabelecemos nossas contas, pagamos, investimos, né? Mormente que a gente está caminhando para o centenário da igreja que fecha no ano que segue, mas que desde agora já temos cumprimento de algumas necessidades. Vamos então dedicar nossas vidas e nossos bens enquanto ouvimos a música e depois com a oração. Noite. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia na Tua presença, mais um dia que o Senhor nos deu saúde, mais um dia que o Senhor nos deu vida. Estamos aqui, ó Pai, com nossos corações gratos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado como igreja, como família, que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai, no decorrer, ó Pai, dessa semana e Te agradecendo mais uma vez, Jesus, porque a nossa igreja a cada dia tem voltado à normalidade, ó Pai. É essa oração que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Passados, irmãos, esse bom momento de dedicação, de contrição com o Senhor, nós vamos passar para a mensagem. E como já vem acontecendo, hoje é o dia do pastor Miguel Jacó Copanichim. Ele está cuidando da carta aos Romanos, a segunda parte. A primeira parte, o pastor Mourão tem trabalhado e agora o pastor Miguel trabalha a segunda parte. Vamos ouvi-lo, vamos ver o que a palavra de Deus tem para o nosso coração nessa noite. A paz esteja com vocês, irmãos e amigos que nos assistem nesse momento. Vamos estar abordando a carta aos Romanos e nesse caminhar da gente, estamos abordando Romanos 6, que vai falar sobre o livro do pecado pela graça de Deus. A carta aos Romanos foi escrita por Paulo, chamando a igreja a uma mudança. E no 6, então, é algo bem interessante para o contexto, tanto lá no período de Paulo, como para nós hoje. O contexto de vencermos o pecado e entendemos que nós vencemos
neste mundo pela graça. A graça nos foi dada por Jesus Cristo e livres do pecado, livres da morte, nós somos então vencedores ou mais que vencedores. Então meu desejo é que nessa noite, de forma bem simples, nada de complexo, nada mais do que entendemos um pouquinho do que Romanos 6 traz a nós, dessa construção de que somos livres do pecado, porque pela graça nós fomos salvos. E Paulo então escreve essa carta, nesse versículo 6, capítulo 6, nos ajudando a entender isso. Então, os irmãos em casa, releia, leia novamente, entenda o propósito de Deus para a sua vida. Uma vez liberto do pecado, você hoje é uma pessoa salva, porque creu em Jesus Cristo, crê em Jesus Cristo, e você foi salvo e é salvo por Jesus. O texto começa dessa forma em Romanos 6. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos e sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração à forma da doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertado do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes?
somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim deles é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, amigos, vamos entender um pouquinho o processo da carta de Paulo aqui, capítulo 6, do verso 1 ao 23, que nos ajuda a entender a dinâmica da vida. Nós éramos como escravos do pecado, vivendo sem a lei, ou dentro da lei, mas presos ao pecado, mas fora da justiça de Deus. Hoje, libertos por Jesus, somos escravos de Deus, porém livres, libertos da morte e da morte eterna. Meu desejo é que você compreenda um pouquinho dessa carta aos Romanos, para que você entenda que a sua vida hoje foi transformada de tal forma que a busca pela santificação o ajudará a melhorar a sua vida mental, física, mas também muito mais espiritual. Porque às vezes eu pergunto às pessoas nas igrejas: se você morrer hoje, você vai para o céu? Muitos estão em dúvida ainda da sua salvação. Muitos estão assim: não sei para onde eu vou, eu não sei ainda, eu tenho dúvidas. Não existe dúvida, porque o próprio Cristo disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Quando o homem está preso ao pecado ainda, a sua vida está arraigada, enraizada no pecado, essas pessoas não têm certeza para onde vão. Mas uma vez liberto por Jesus, lavado pelo sangue de Jesus, você vai crer em Jesus, será salvo, e o seu nome estará sendo escrito no livro da vida, pelo sangue de Jesus derramado. Então a nossa certeza está em Jesus, a vida eterna está em Jesus, a esperança está em Jesus. Então Paulo chama a atenção de que quando não éramos escravos do pecado, hoje libertos, somos livres e nós vamos para o céu. Do 1 ao 23, a proposta bíblica, esta passagem apresenta uma resposta à ideia comum demais que podemos pecar a valer, sendo que a graça é maior que o pecado. Nós podemos viver no pecado, estamos no pecado, o homem sem Deus está no pecado, precisa dessa libertação, precisa dessa salvação em Jesus. O homem pode viver no pecado, porém quando conhece a justiça de Deus, abandona o pecado, ainda sendo pecador. Nós podemos errar, mas nós não vamos errar tão facilmente, porque o que está em nós, quando nós buscamos a Cristo, quando nós buscamos a Deus, somos verdadeiros adoradores. Quando nós olhamos para o pecado, o que está em nós é maior que o pecado, é a graça de Deus. Então nós não vamos errar, ou nós não vamos pecar. Mas se pecar também, peça perdão e não peques mais, não erres mais, mas não erre. Mas a consequência do pecado também ou virá a sua vida, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então todo ser humano está no pecado, todos são pecadores, não existe nenhum justo. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Está na Bíblia, tá gente? Isso é bíblico. Ela revela que aquele ser humano, aquele homem, quem disser que não tem pecado, está em pecado, porque todos são pecadores. Mas isto, no verso 1 ao 23, mas isto é esquecer completamente que há dois resultados decorrentes da nossa união com Cristo. Primeiro resultado, a remoção da nossa culpa pela morte sacrificial de Cristo. Cristo veio para dar à humanidade a salvação eterna para todo aquele que crê. Então, nesse capítulo 6 de Romanos,
A ideia aqui de Paulo é mostrar que o que Cristo fez pela raça humana, pelo ser humano, é para dar a certeza da vida eterna. O que ele fez na cruz, o sangue derramado na cruz, lhe deu a certeza, nos dá a certeza da vitória sobre a morte e sobre o pecado. O segundo resultado dessa visão é a eficácia da ressurreição numa vida nova de santidade. Então você mudou de vida, você entregou a sua vida a Jesus, você morreu para o pecado, nasceu de novo para Deus, com uma vida de busca da santificação. Você olha para os textos bíblicos, a proposta é: santificai-vos, sem a qual ninguém verá a Deus. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então a proposta é que você busque constantemente uma vida de santificação, porque a sua nova vida em Cristo o tirou do lamaçal do pecado sobre a rocha eterna. Às vezes eu falo aos irmãos e alguns amigos, e aí está na rocha gelatina, as pessoas estão balançando demais, estão com a sua fé muito abalada, muito sensível, não pode falar nada com ela, que a pessoa fica nervosa, agitada, não, eu vou embora daqui, ninguém me ama, ninguém me quer. Então é preciso amadurecer, precisamos de cristãos, crentes em Jesus, maduros, pessoas santificadas, pessoas preparadas. Eu gosto muito de olhar para as pessoas que trabalham com olaria, que fazem tijolos, barros, vasos. É preciso amassar bem o barro para que este vaso seja resistente. Quando Deus amassa você, prepara você, você é uma pessoa qualificada para estar cheio dele e abençoar a pessoa, mas você já está abençoado. Entendam isso, irmãos. Não podemos, como Paulo que chama a atenção aos romanos, de viver uma vida medíocre, mas uma vida transformada pelo poder de Deus. Então leia a sua Bíblia, ore, medita, cante, louve, adore, não busque o pecado. O pecado vai te levar à morte física, espiritual, emocional, familiar. Quantas famílias se dividindo, quantos filhos saindo da presença do Senhor. Busque a face de Deus. Então santifica a sua casa, santifica a sua vida, santifica o seu trabalho, santifica a sua caminhada, santifica a sua igreja. Busque uma vida de maturidade, irmãos. Parem de ser meninos na fé, sejam homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Paulo chama a atenção para essa construção aqui em Romanos 6, para uma vida de mudança. Cristo morreu para salvar, Cristo deu a vida por nós para nos santificar, para sermos homens e mulheres maduros espiritualmente. Romanos 6, versos 2 e 3, abra a sua Bíblia aí, mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura que será feita, e os irmãos vão vendo e acompanhando o processo em que Paulo chama então, dá orientação à igreja, para que sejam pessoas que cresçam na fé, que sejam maduros na fé, que tenham hombridade, que tenham honestidade, que sejam pessoas idôneas, íntegras, de caráter, e tenham o caráter de Deus. A gente não pode brincar de ser cristão ou de ser crente. Temos que ser crente em Jesus. Entendam isso, irmãos e amigos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para de brincar de ser crente, seja crente em Jesus. Tem muita gente aí brincando de ser crente. Nós não podemos brincar mais. O tempo está abreviado. O tempo está acabando. O mundo precisa de cristãos que brilhem, que a luz de Cristo brilhe. Parem de ficar olhando para trás, olhe para frente, e se olhar para trás, veja o que Deus fez. Não fique lamentando, lamuriando, mas sim, glória a Deus, eu passei pela prova e venci, estou passando pela prova e vou vencer, eu sou mais que vencedor em Jesus Cristo. Que Paulo chama a igreja para isso, para essa maturidade. Verso 2 e 3, abre a sua Bíblia aí, por favor. Romanos 6, 2 e 3, diz assim: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos?
Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Quando Cristo morreu, nós também morremos com Ele. O batismo, meus irmãos e amigos, é o selo da nossa participação nessa morte e ressurreição. Lembra-se do batismo? Vamos lá, bota a sua memória aí, vamos voltar na memória. Quando você foi batizado, quanta emoção, quantos dos familiares vieram para o seu batismo. Lembra-se quando foi lindo, importante participar ali da comunhão, da ceia do Senhor, e todo mundo cantando, ó que belo hino cantou no céu, que mais um remido entrou no céu. Irmãos, lembre-se do que você fez como compromisso no batismo. Você morreu para o mundo e você nasceu para Deus, aceitou Jesus, ou viver na graça do Senhor. Então é importante que vocês entendam a vida agora na transformação que você sofreu. Gosto muito de lembrar desse inseto que é a lagarta. É um inseto que ninguém gosta dele, é feio, come nossas plantas, mas quando a lagarta está num período já de incubação para sair, nasce uma linda borboleta. Mas quanto momento difícil de dor aquele inseto passou. Nós humanos também temos a mesma ideia da metamorfose. Nós somos transformados de glória em glória a cada dia, a cada manhã. Você vai moldando a sua vida num processo metamórfico, de que você não mais será aquela pessoa de escuridão, de treva, de dor, de pecado, de angústia, de mentiras, de destruição, mas um homem cheio, uma mulher cheia do Espírito de Deus, da presença de Deus. Então, em Cristo Jesus nós fomos transformados. É um selo que só vale quando é ratificado pela fé. Se creres, verás a glória de Deus. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê, não tem. É simples assim, irmãos e amigos. Não é pela força, não é pela violência, não é impondo, não é empurrando um goela abaixo, é você desejar aceitar Jesus. Paulo chama então esta visão para Romanos e para nós hoje, que essa mudança precisa acontecer. Veja agora em Romanos 6,4, abra sua Bíblia aí, Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Leia novamente, medite novamente aí. O verso 4, o batismo simboliza os atos redentores de Cristo. Imersão, morte, você foi enterrado com os seus pecados. A imersão simboliza essa morte para o velho homem, para o velho mundo. Submersão, o sepultamento, você sepultou ali o velho homem, a velha mulher, o velho pecado. Você não está mais vivendo do pecado e no pecado, mas vivendo para o Senhor. A imersão é a ressurreição, você nasceu de novo, você foi submergido, você foi ali enterrado, você agora está nascendo de novo, para uma nova vida, mudança de mente. A tua velha mente, o que lhe traz um prazer destruidor, um prazer que vai causar dano ao próximo, um prazer que vai trazer ao mundo um prazer para eles, mas para Deus tristeza. Você foi transformado pelo poder de Deus, pela ressurreição. Você emergiu, nasceu de novo para um novo ser, uma nova criatura. Está lá em 2 Coríntios 5,17. Assim então, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós não mais tememos nada, nem a morte. Por que a morte nos apavora?
Vamos deixar tudo. Se você olhar para o livro de João ali, nós entendemos que estamos aqui como, neste mundo, como nômades, em terra estranha. Nós estamos aqui só de passagem. É saudade do parente, é saudade da família, é os bens materiais. Nós não levamos nada. Nós não temos nada. Mas enquanto temos, cuidemos para o Senhor. Seja a sua família, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus bens. Senhor, estou como mordomo fiel. Sou mordomo fiel. Ou mordomo infiel. Mas o meu desejo é que você seja um mordomo fiel. Então, a imersão, a morte, a submersão, sepultamento, a emersão, a ressurreição. Porém, todos esses atos precisam ser atualizados na vida moral e espiritual da sua vida, do cristão. Não dá para brincar de ser crente. Temos que ser cristãos autênticos, revelando a glória de Deus. Verso 6, diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Nós não podemos ser escravos do mundo, do diabo, do pecado, que leva à morte das nossas vidas. O velho homem, o homem que éramos antes, foi crucificado na cruz de Cristo. Lembra de Gálatas 2:20? Abre sua Bíblia aí, meus irmãos. Gálatas 2:20, amigos, tem Bíblia em casa? Abre sua Bíblia aí. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e assim mesmo se entregou por mim, sendo eu ainda pecador. Então não mais o Miguel, não mais a igreja, é o Senhor na igreja. A igreja é você. Então nós fomos resgatados. O corpo do pecado significa a carne, abandonar, deixar de desagradar a Deus, de pecar contra Deus. A carne quer pecar. Nós queremos errar o alvo. Quando o homem erra, quando nós buscamos o pecado, vamos lá para Davi, Salmo 51, Salmo 35, diz assim: porque está abatido a minha alma, porque esmagaste dentro de mim. Irmãos, imagina alguém esmagado, esmiuçado, os ossos sendo quebrados. Entendo essa ideia, de tanta dor que a carne traz, o pecado traz para o ser humano. Então não vivam no pecado. No Salmo 51, leia em casa com muito carinho também. Salmo 51, diz assim o texto que: ó Senhor, limpa-me, purifica-me, lava-me, traz de volta a alegria da tua salvação. Traz de novo, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo. Purifica-me, Senhor, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Há algo mais alvo, mais branco do que a neve? Quando você pede perdão e sai do pecado e abandona o desejo de trazer maldição, destruição moral, espiritual, adulterar, pensamentos maus, tudo aquilo que desagrada a Deus, você vai viver esmagado, destruído, a carne vai prevalecer. Mas quando Cristo está em você, o pecado não vai ter vez. Pode pecar? Nós podemos errar. Quando nós olhamos para todo um contexto bíblico, dos evangelhos, aquela mulher pega em adultério, o Senhor pergunta àquela multidão: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos e amigos, não mate a sua família, não mate os seus sonhos, não mate a sua igreja com suas palavras, com o seu olhar, mas que da sua boca, do seu coração, da sua mente, dos seus olhos, você edifique, você abençoe, você exalte o nome de Deus, levante os caídos. Não julgue, não mate mais. O mundo, o pecado já está matando, mas você foi chamado para transformar vidas.
Então a carne, a natureza não regenerada da velha solidariedade com Adão, a desobediência trouxe a separação. Verso 11, Romanos 6,11, abre a sua Bíblia aí, tá? Não feche a sua Bíblia, mantenha a Bíblia aberta. Romanos 6,11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerai, vivei como se já tivesse entrado na vida da ressurreição. Nós estamos nesse mundo aqui de passagem. Nós seremos chamados a qualquer hora, seja criança, adolescente, jovem, adulto, ancião, família. Nós seremos chamados por Deus. Nada é eterno aqui para nós neste mundo. A eternidade está com Deus. Mas enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Irmãos, olhe com os olhos de Deus. Tenham a visão de Jesus. Não olhe com os teus olhos, porque os teus olhos vai ferir, vai machucar, vai destruir. Olhe com os olhos do Senhor. Verso 15 em diante. 6,15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele que vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Verso 17, mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo vieste a obedecer ao coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez liberto do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste aos vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Falo como homens por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste aos vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecereis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravo do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que o resultado colheste somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim deles é a morte, mas agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando nós olhamos para esse texto bíblico de Romanos 6, do verso 15 em diante, esse trecho faz uma comparação entre a redenção e o mercado de escravos tão vulgar nos tempos do Novo Testamento. Os escravos estavam sob a obrigação de servir a seu mestre até a morte. Uma vez morto, o dono não consegue mandar mais nele. É igual com o cristão. O seu velho dono, o pecado, não tem mais direito sobre ele, uma vez que já morreu em Cristo Jesus. Quando você volta lá no verso 3 e 4, diz assim: ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. O escravo, quando morria, acabou. Mas nós, quando morremos para o pecado, acabou. Somos livres em Deus, livres em Cristo Jesus. Verso 16 e 17, irmãos. A quem obedeceis? A quem obedeceis? A vida do cristão demonstra que ele é escravo de Deus ou do diabo. A quem você pertence? A quem você se dirige? A quem pertence a sua vida, a sua casa, a sua família? Ou o pecado ou a Deus. A quem servir hoje? A Deus ou a Mamon? A quem servireis hoje?
lá em Josué? A Deus ou aos ídolos? Porém, eu e a minha casa, diz Josué, eu e a minha família adoraremos, cultuaremos, serviremos ao Senhor. Que seja essa a sua escolha, meu amigo e meu irmão. Servir ao Senhor, dando a Ele graças e honra e glória. Forma de doutrina. Refere-se provavelmente a um sumário de ética cristã, baseando-se no ensino de Cristo, que normalmente era dado aos novos convertidos na igreja primitiva, para indicar o caminho que agora deveriam seguir. Você foi salvo, remido pelo sangue de Jesus. Você recebe da igreja um manual, um livro de doutrinas, para aprender do que você crê. Tem tanto vento de doutrina por aí, meus irmãos. Leia a palavra, estude a doutrina que você segue, entenda para onde você vai, para que não haja dúvidas. Assim como Paulo falando à igreja lá de Roma e orientando as pessoas, nós, para hoje, também não é diferente. Verso 18: libertados, nós fomos libertos da tirania do pecado, não justificado pelo pecado, mas justificado pela graça de Deus. No verso 7, volta lá no verso 6, capítulo 6, verso 7. Porquanto quem morreu já está justificado do pecado. O sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, lavou a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, para todo que crê em Jesus. Verso 22, mantenha a sua Bíblia aberta, meus irmãos e amigos. 6:22, abre a sua Bíblia, não fecha não. Diz assim: fruto para santificação. Irmãos e amigos, cuidado com o que você fala para o outro. Mesmo numa brincadeira, você acaba matando e ferindo a pessoa. Talvez você seja maduro, mas a pessoa que te ouve não é madura ainda. Então, da sua boca, dos seus lábios, do seu coração, dos seus olhos, do seu gesto, saia ou fale com uma vida transformada, santificada, para abençoar o outro. Fruto para a santificação. Verso 22, é o tema do capítulo 6 ao 8, uma vida de santificação. Se um homem não está sendo santificado, não há razão para se pensar que tenha sido justificado. Olha a construção dessa visão, irmãos. Se um homem não está sendo santificado, não há razão para se pensar que tenha sido justificado. Você não é mais um velho homem, você agora é uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Quando Paulo chama a atenção da igreja de Roma, da carta aos Romanos, ele desafia o cristão a ser uma vida transformada pelo poder de Deus, na busca da santificação. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Entendam isso, meus irmãos e amigos. Busque a santidade. Se você não está vivendo no pecado, alguma coisa está errada. A ideia de que você ainda não foi justificado em Jesus. E viver no pecado é morte aqui e morte eterna. Então não brinque com a sua vida, seja ela terrena ou eterna, mas seja uma vida de busca, de transformação, meus irmãos e amigos. Igreja do Senhor Jesus, que o seu vizinho veja Jesus em vocês, na sua casa, na sua atitude, na sua ação, na sua fala, no seu trabalho. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Não dá para brincar de ser cristão. Ou você é, ou você não é. Se não é, se converta. Entregue hoje, agora, a sua vida a Jesus. Esteja com o seu nome no livro da vida. Entenda que Ele veio salvar, Ele morreu, ressuscitou para salvar você, o Criador do céu, do universo, de tudo. Esvaziou-se da sua glória para salvar você. Ele é o nosso pastor, Ele é o pastor de ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição, eu sou o maná que desceu do céu, eu sou o bom pastor, Ele é o Senhor. Então, visualize isso, entenda isso. Volto lá atrás,
não por força, nem por violência, nem por imposição, nem enfiar a goela abaixo, mas aquele que aceita espontaneamente. E termino esse momento com vocês. O verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa é a carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 6, verso 23. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus quer dar à humanidade, a você, a mim, a nossa família, a vida eterna. Não jogue fora aquilo que é eterno, a riqueza eterna. Quanta gente de poder aquisitivo, social, e a morte levou. Mas os que morreram em Jesus, perdiam um amigo, um grande amigo, com o Covid. Mas o testemunho dele, dizendo, eu vou para o meu Pai, eu vou estar com o meu Jesus. Que certeza, que vitória, que esperança. Ah, meus irmãos, o que este versículo nos ensina? Que o meio de remoção do velho homem deve acontecer, não mais o velho homem, mas o novo homem. O meio de remoção do domínio do pecado. Nós não mais vivemos no pecado, mas na graça maravilhosa de Jesus. O meio de remoção do salário do pecado é a vida eterna para todo aquele que crê. Então, que o Senhor abençoe você, amigo e irmão, que nessa noite acompanhou Romanos 6, de 1 a 23. Que a paz de Jesus, que você vença o pecado, que você abra o coração para Jesus, santifique a sua vida, a sua casa, o seu caminhar, a sua igreja, que cada passo que der, seja para a glória de Deus, em nome de Jesus, e que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém. Chegamos ao nosso momento de oração, nosso momento de intercessão, e nós sempre passamos por esse momento, primeiro lembrando dos idosos da igreja, e depois, naturalmente, vamos para os outros casos que a gente tem. Então, quais são os nomes que eu trago para hoje? Sempre o pessoal da faixa do 80, não é? 80.0 para cima. Oramos hoje pelos irmãos Ubirajara da Costa Teixeira, Vasti Avelino Pacheco Bento, Aderbaldo Nascimento Barbosa, Aira Furtado Matoso e Alda Moraes Dutra, que dia 8 hoje, ontem fez aniversário. Então vamos orar por esses amados irmãos. Alda Moraes Dutra, Aira Furtado Matoso, está enferma, acamada há bastante tempo. Aderbaldo Nascimento Barbosa, Vasti Avelino Pacheco Bento e Ubirajara da Costa Teixeira. Oremos então. Deus amado, nosso Senhor, grande é o nosso contentamento de suplicar por essas vidas experientes, que já têm vivido um pouco mais de tempo, mas têm sido essas vidas agraciadas pelo Teu cuidado e pela Tua proteção. É verdade, Senhor, e o Senhor sabe muito bem que desse grupo alguns estão vivendo momentos um pouco mais pesados, um pouco mais difíceis em função de enfermidades. Mas nosso Deus, uma coisa em comum todos eles têm, é que elegeram o Senhor para ser o Salvador de suas vidas e ao longo de tempos têm servido à Tua causa sempre com alegria no coração. Agora, Pai, já vividos, precisam mais ficar um pouco mais refugiados. Foi o Senhor que nos fez assim. Então suplicamos que o Senhor continue a cuidar de suas vidas e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, os casos de Covid que tenho aqui, hoje são poucos, pelo menos no meu conhecimento aqui. São os seguintes: Tiago Medrado e Ângelo Moraes. Esses estão vencendo inclusive a enfermidade, graças a Deus, e são
sobrinhos da irmã Eliane Medrado. Vamos orar por eles? Deus amado, sabemos que o índice vem caindo em função da presença do imunizante, mas ainda há vários casos. Esses 2 que temos aqui, Pai amado, são apenas alguns dos vários que nos cercam, talvez em parentes próximos, talvez em vizinhos da nossa casa, em pessoas mais distantes. E esse vírus, ó Deus, tem deixado muita tristeza no coração de muitos lares. Agora, te pedimos por esses 2 casos, sobrinhos da irmã Eliane, que o Senhor já está concedendo melhora. Agradecemos por isso e suplicamos o restabelecimento total. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, amados, ao longo do tempo eu tenho dividido agora os casos de enfermidade por vários títulos, mas hoje eu vou chamar todos de enfermidade. Não vou mencionar detalhadamente como tenho feito, Deus sabe, essas famílias sabem. E como a lista é grande, eu vou dividi-la em 2 metades, em 2 partes. Um primeiro grupo, depois por um segundo grupo. Eu vou mencionando os nomes. Vamos orar então pelos irmãos seguintes: Glaucineide Gomes de Moraes, João Gabriel, Josélia Santos de Souza, Marília Melo, Laudiceia Dias, Fernando Nogueira, Dona Arlete, Eliane Alves, Elias Alves, Eliane Medrado, Dorcas Correia, Oscar e Lindalva, Antoeme Pacheco e Valdete Nascimento. Primeiro grupo, vamos orar? Nosso Deus, dividimos a nossa lista hoje um pouco maior. E o Senhor conhece cada uma dessas situações. E o Senhor conhece as peculiaridades de cada caso. Há internações, pessoas que estão a caminho da internação para a cirurgia. Há casos de tratamento doméstico, domiciliar, quero dizer. Há enfermidades de várias cores, por assim dizer, Senhor. Mas, querido Deus, nosso Pai, pelas misericórdias que nos são renovadas cada manhã, continues a cuidar dessas vidas, abençoando-as com a Tua graça, com a Tua misericórdia e com o discernimento, bem como as famílias em sua volta. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos seguir ainda com enfermidades? Temos mais alguns aqui. Irmã Marion Cristalino, irmã Eliane Cardoso, Patrícia, Robson, Marli Frota Baraúna, Luciana Neto, ministro de música Paulo Davi, Clarice Franco, Marli, mãe da irmã Vivian, e irmã Maria dos Santos Rosa, por passar nesses dias por cirurgia inclusive. Vamos orar? Pai amado, seguindo a nossa relação, pessoas com as quais temos nos preocupado diariamente, quero te colocar agora esse segundo grupo, Senhor, e pedir a Tua misericórdia contínua sobre essas vidas. Novamente dizemos, algumas em hospital, algumas por entrar em cirurgia, e tudo isso está colocado diante do Senhor, a quem amamos e servimos com alegria. Nosso Deus, continues a cuidar dessas vidas e, como dissemos ainda há pouco, também das famílias que são à volta dessas pessoas. Manifesta, ó Deus, o Teu carinho, o Teu cuidado, como tens feito até aqui, e se faça nessas vidas de acordo com o Teu querer e vontade. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agora ir direto para os pedidos que nós chamamos de gerais, né? A favor da igreja, seus grupos.
Desde quarta-feira que eu estou ampliando o pedido de oração, que sempre era adolescentes e jovens, agora estou ampliando, né? Começando, a gente sempre fez isso naturalmente, mas agora mencionando que nós pedimos pelas crianças, pelos juniores, adolescentes e jovens. Só esses? Não. Jovens casados, adultos, terceira idade, né? Aqueles irmãos e irmãs que estão vivendo uma vida assim, sem casamento, já tiveram casados ou não se casaram, são os solitários ou não, que nome se possa dar, mas todos esses aqui. Desejo sempre lembrar que este pastor agradece muito o grupo que ajuda a administrar a igreja, os irmãos que nós temos na liderança dos comitês, por exemplo, Diácono Robson, sua esposa Mônica, ele cuida da administração. Diácono Alexandre e sua esposa Conceição, ele cuida das comunicações. A educadora Márcia, seu esposo pastor Miguel, ela cuida da educação da igreja, educação religiosa. A ministra de música Berenice, seu esposo Samuel, ela cuida do Ministério de Música. O irmão Donato, sua esposa Andressa, cuida do Evangelismo e Missões. Diácono Neuzir e sua esposa Kátia, ele cuida da comunhão. E a irmã Celícia cuida da ação social. Mas eu tenho outros colaboradores. Conselho Fiscal, irmão Gelsi e sua esposa irmã Jane, ele cuida do Conselho Fiscal. Diácono Paulo Damião e sua esposa Juranice, ele cuida das finanças. Irmã Gentília, ela e seu esposo Carlos, ela cuida da área jurídica da igreja. E depois lembrar da nossa denominação, né? Nossas campanhas, lembrar já que a nossa Assembleia Carioca aqui na igreja será agora em outubro, estamos nos preparando. Vamos então a esse último período de oração, fechando o momento intercessório. Pai amado, agora nossos pensamentos, nosso coração se volta para a vida da nossa igreja. A começar pelas crianças que chegam aqui cada domingo, ou por aquelas que assistem de suas casas, às quais endereçamos o nosso minuto infantil, às quais envolvemos com nossa alegria e nosso contentamento por vê-las crescendo aqui na igreja. E que bom, Pai amado, é vê-las se desenvolvendo. Outrora, algumas no colo de seus pais, agora algumas já podem caminhar aqui, já estendem a sua mãozinha para nos cumprimentar. Ó Deus, abençoa as crianças, abençoa os juniores, abençoa os adolescentes, os jovens, os recém-casados, né? Os jovens casados, os mais adultos, os mais vividos, ó Deus. Toma essa igreja, essas pessoas, em tuas preciosas mãos. Pai amado, pedimos-te também por aqueles que trabalham conosco, nos ajudam, conduzindo a igreja nos seus espaços de trabalho, nos seus comitês, nas suas 7 áreas, bem como na orientação fiscal, no cuidado financeiro, na área jurídica e a nossa diretoria, secretária, tesoureiro, enfim. Deus amado, toma toda essa gente em tuas mãos. Deus, estamos caminhando também em direção ao nosso centenário. E queremos, ó Deus, fazer uma festa bonita para louvor do Teu nome e para agradecer pelos 100 anos de vida da igreja. Mas fechando essa hora, Senhor, colocamos em Tuas mãos também a nossa denominação. E como já temos dito, Senhor, o que pedimos é que as pessoas nos cargos que estão liderando essa causa batista sejam guiados, sustentados e tenham discernimento vindo da parte do Senhor. Abençoa essas vidas, Pai amado. Nós te pedimos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, estamos caminhando para o nosso encerramento de culto, né? E nós temos aqui um cântico muito querido nosso. Quão formoso és, Rei do Universo. O título é Quão formoso és. Vamos cantar? Cantemos então.
Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é poder contemplar, Senhor. Então, hora de dizer boa noite, né? Dizer até domingo, aqui cedinho para a escola, ainda escola com a presença do nosso professor geral, né? E YouTube, em outubro retornaremos às classes, devidamente com todos os cuidados. Mas uma boa noite a todos, um final de semana abençoado e domingo. Não se esqueçam de fazer a inscrição. Por favor, isso é essencial para o bom andamento da igreja. Façam sua inscrição para o culto da manhã e para o culto da noite. No mais, boa noite a todos e oremos então, fechando o culto desta noite. Um grande abraço. Oremos. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um estudo da Tua Palavra feito aqui nesta noite, Senhor. Nós te somos gratos, Senhor Deus, porque até aqui, Pai Santo, as Tuas misericórdias têm nos alcançado, Senhor. Nós te somos gratos, Pai Santo, porque o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, Senhor Deus, em tempos tão difíceis, Senhor, que estamos vivendo, mas a Tua graça, Senhor Deus, tem nos alcançado, Pai Santo. E o Senhor tem estado conosco todos os dias, Pai Santo. Podemos sentir o Teu cuidado sobre nossas vidas, Senhor. Pai amado, eu também coloco diante de Ti, Senhor Deus, todos os pedidos e orações que foram feitos nesta noite, Pai Santo. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, abençoando a cada pessoa, Pai, que está passando por um momento tão difícil, Senhor Deus, que está suplicando as Tuas misericórdias, Senhor Deus. Nós não merecemos, Senhor, mas o Senhor nos amou tanto que nos deu Seu Filho amado, Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. E é em nome dele, Senhor Deus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas.
e às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.